Essa estratégia simples é que me levou à consistência. Hoje a gente vai reagir a um vídeo de um cara que diz ter chegado à consistência no mercado utilizando apenas 2 médias móveis e um MACD. E como vai funcionar esse vídeo, meus amigos? Eu vou mostrar para vocês um trecho do vídeo desse camarada. Nós vamos dissecar as regras do setup que ele vai apresentar aqui pra gente. E depois a gente vai automatizar essa estratégia programando aqui no Profit Chart. Se você é o cara que tá cansado de ficar na frente da tela aguardando o seu sinal de entrada, meus amigos, meu canal é o seu lugar. Aqui nesse canal eu já tenho mais de 100 vídeos ensinando a programação para o Profit Chart do zero. Então já se inscreve aí e não perca meu canal de vista. Tenho certeza que com o meu canal, cara, você vai conseguir começar a sair da frente da tela e deixar os seus robozinhos aí trabalhando para você, beleza? Chega de enrolação, meus amigos, bora aqui pra tela, vamos ver como é que vai funcionar o setup de hoje. Vamos lá. Vou colocar meu fone de ouvido aqui, turma, e vou soltar o vídeo e a gente vai acompanhar aqui o que esse cara disse pra gente, beleza? Depois a gente vai desenvolver o setupzinho dele aqui no Profit, fechado? Então vamos lá. Cara, essa estratégia é ridiculamente simples, se chama Scalp Pescaria, e olha só. Então ele já começa falando aqui, ó, a estratégia é ridiculamente simples, tá? E o nome dela é Scalp Pescaria. Eu vou te falar qual foi o real motivo de eu ter trazido este setup aqui no vídeo de hoje, meus amigos. Scalp Pescaria, se você é das antigas aí, você já vai saber de quem que é esse setup. Esse setup, cara, é do Mago Trader. O dono aqui do canal, pessoal, não deu os créditos ao Mago, tá? Mas essa estratégia aqui é do Mago Trader, que inclusive foi um dos meus mentores lá no passado. Em 2017, eu fui para São Paulo fazer um curso desse cara, tá? E uma das estratégias que ele ensinou lá no treinamento dele foi essa estratégia aqui, ó, Scalp Pescaria. Nota, pessoal, que a tela aqui, ó, é bem antiga, na época em que o dólar aí, ó, trabalhava na casa dos R$3. Então imagina aí quanto tempo faz isso. Mas é uma estratégia que me ajudou muito e utilizei ela por muito tempo. Quanto é simples. No setup nós utilizamos uma média exponencial de 17 períodos na cor verde, na cor vermelha nós utilizamos uma média exponencial. Então já começa assim, ó, no gráfico, uma média de 17 e outra de 72, ambas exponenciais, beleza? 72 períodos, e no rodapé nós utilizamos um MACD linha, onde nós temos essa primeira linha do MACD com a média longa de 72 períodos, média curta de 17 períodos, na cor verde, e na cor vermelha nós utilizamos a média móvel de 144 períodos, exponencial. Só isso. E o que eu aprendi nessa simples estratégia eu carrego até hoje. Poxa, deixa eu te mostrar como funciona. Cara, quando as médias móveis estão cruzadas para cima e o MACD também está cruzado para cima, consideramos que estamos em uma tendência de alta, uma movimentação de alta. E é aí, cara, que vem o conceito mais importante. Preço longe da média, volta para a média. Preço longe da média, volta para a média. Cara, quando o preço retrai entre as médias que estão cruzadas para cima, com o MACD apoiando, ou seja, com o MACD também cruzado para cima, é como se o preço estivesse respirando para depois fazer um novo impulso. Respirando para depois fazer um novo impulso. Então, meus amigos, nada mais é do que uma estratégia de tendência com regressão à média, beleza? A movimentação que eu estou mostrando para você aqui, isso aconteceu várias vezes. Olha, preço longe da média, longe da média, longe da média, longe da média. Ele volta para a média para respirar, volta para a média para respirar, volta para a média para respirar e volta para a média para respirar. E aí, em seguida, ele faz um novo impulso, olha. Novo impulso, novo impulso, novo impulso. E é claro, cara, o mesmo vai, olha só, aqui para o lado contrário. Se as médias estão cruzadas para baixo e o MACD também está cruzado para baixo, nós acreditamos então em uma movimentação de baixo. Preço longe das médias, volta para as médias. Como se ele estivesse respirando, tomando um fôlego para depois fazer um novo impulso. Só que aí ele se afasta das médias novamente. Ele precisa voltar para as médias para respirar. Tomou um fôlego para um novo impulso e cai novamente, se afastando das médias. Então percebe, cara, que isso acontece várias vezes. O preço se afasta das médias várias vezes, mas eventualmente ele vai retornando até as médias, olha, para depois fazer um novo impulso. Ok? Então, cara, a ideia do Scalp Pescaria era justamente essa. A gente espera o preço se afastar das médias e então em um cenário de venda nós ficamos esperando entre as médias para estarmos pescando aqui, olha, o preço fazendo uma operação curta, entendeu? Fazendo um scalp, como por exemplo aqui também, olha, o preço se afastou das médias, a gente fica esperando para pescar o preço entre as médias para fazermos uma operação curta. Da mesma forma na ponta da compra. O preço se afastou das médias, dentro de um cenário de compra, ficamos esperando para pescar o preço entre as médias para fazermos uma operação de compra curta. Então, meus amigos, a estratégia ela é bem simples. O nome dela saiu justamente porque a gente fica ali com a ordem apregoada aguardando o preço retornar na nossa ordem. E aí o Mago deu o nome para essa estratégia de Scalp Pescaria, porque a gente fica ali tentando pescar o preço, beleza? O setup tá visto, bora aqui para a tela do Profit agora e começar a programar o nosso robô. Pessoal, estou aqui ó, com um gráfico já montado. Eu criei uma regrinha de coloração que vai mostrar pra gente quando o sinal de entrada ele existe, tá? Então, quando as médias aqui ó, estiverem cruzado para baixo e o nosso MACD também estiver cruzado para baixo, ele vai sinalizar para a gente aqui ó, em vermelho, tá vendo? E aí como é que vai funcionar a entrada? Vai ser o seguinte, quando a condição for verdadeira, ou seja, estiver vermelho, o nosso bot vai fazer o envio de uma ordem sempre no meio das médias, tá? Então, por exemplo, supondo que o nosso bot detectou aqui nessa primeira vela, tá? Que havia condição, onde é que vai ficar a ordem? A nossa ordem, pessoal, vai ficar aqui ó, entre as duas médias. Conforme as médias forem caindo, o ponto médio entre as duas médias muda, né? Muda. Nota que aqui eu até já fiz uma simulação de um replay, onde o nosso robô executou a ordem aqui, ó, exatamente no centro, tá? Então, conforme a referência de envio de ordem vai sendo alterada, ele muda o local da ordem, tá? Mesma coisa aqui para compra. Havia as médias cruzadas para cima
MACD também cruzado para cima. Quando o preço retorna aqui entre as médias, no ponto médio entre as médias, o nosso bot vai fazer a entrada e vai buscar um alvo. Na época, pessoal, o Mago utilizava o quê? 60 pontos de stop, tá? E 60 pontos de gain. Era 1 para 1. Só que, naquela época, o índice trabalhava aí na casa dos 38 mil pontos. Hoje a gente já está trabalhando aqui, ó, na casa dos 160 mil pontos. Então não dá para a gente utilizar mais 60 pontos apenas, porque 60 pontos naquela época representavam um percentual muito diferente do que representa hoje, né? 60 pontos naquela época era muito maior em termos de percentual do que é hoje. Então, a gente tem que também aqui aumentar o tamanho do stop e o tamanho do alvo. Vou deixar isso aqui parametrizável para vocês, beleza? Este dia que eu estou mostrando aqui, pessoal, é o dia de ontem, tá? Dia 12/11. E, cara, a estratégia funciona muito bem para você poder capturar o momento de pullback e depois buscar uma forte pernada, tá bom? Claro que de repente você vai ter que dar uma refinada aí em algumas coisas, tá? Mas, a grosso modo, funciona bem legal. Inclusive, cara, funciona muito bem também com gradiente linear. Imagina assim, ó, um setup como esse, se você conseguir capturar o preço aqui, ó, mesmo que ele tenha andado contra, depois ele consolida e venha a seu favor, você consegue fazer dinheiro, tá? Porque no gradiente, uma vez que você faz a entrada, o preço não precisa necessariamente andar a seu favor para você ganhar dinheiro. Se ele andar contra, mas não for o suficiente para te stopar e depois lateralizar, ele vai fazer dinheiro mesmo assim, tá? É bem interessante também para quem tem um operacional de gradiente ou quer utilizar gradiente, tá? Olha só, uma entrada aqui, olha só, imagina uma entrada aqui no centro, tá? Depois o preço caiu um pouquinho, voltou a subir. Aqui na venda, mesma coisa, ó. Deu a entrada de venda, o preço andou contra, consolidou e depois veio a favor. É bem interessante também, tá, pessoal? Vou até, de repente, fazer algum teste aqui, utilizando meu bot de gradiente, porque não é uma estratégia muito complexa de ser programada, tá? É bem tranquilo. Eu já tenho a base do gradiente pronta, então, basicamente, é só inserir o setup que ele já vai operar, beleza? Então, meus amigos, vamos abrir aqui, ó, o editor de estratégias do Profit e aqui que a gente vai começar a programar o bichão. Vamos clicar aqui numa nova estratégia. Cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, como sempre, é o quê? É capturar os valores dos indicadores, tá? Capturar os valores dos indicadores. Então, eu tenho aqui, pessoal, duas médias móveis. Vamos começar aqui, ó, pelas médias, tá? Vou chamar a média curta, tá? De M1, 2 pontos, vai receber uma média exponencial, abre e fecha parênteses. De quem? Vou colocar assim, ó, período M1, close, porque ele é uma média baseada nos fechamentos dos candles. Depois dou um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V, só troco aqui de M1 para M2, beleza? Troco aqui também o período para M2. Depois, turma, a gente precisa aqui capturar o valor do MACD, tá? Então vou chamar assim, ó, X, MACD, 2 pontos, vai receber o meu MACD, abre e fecha parênteses. Ele já fala assim pra gente, ó, quando a gente abre o parênteses, ó, ele já pede pra gente informar aqui o seguinte, ó, a média longa, a média curta e a média de sinal aqui do MACD, tá? Eu vou dar esse exato nome aqui, ó, para as nossas inputs, depois a gente vai colocar os parâmetros nas inputs, beleza? Média longa, vírgula, média curta, vírgula, sinal, fecha parênteses. Agora é o seguinte, turma, a gente tem aqui no Profit dois tipos de MACD, tá? Tem o MACD linha e tem o MACD histograma. A gente vai precisar aqui do MACD linha, e o MACD linha, ele é representado aqui, ó, pelo número 1. Então você coloca aqui barra vertical, você consegue inserir essas barras verticais clicando em Shift e barra inclinada para a esquerda aí no seu teclado, tá? Depois você coloca aqui o número 1, beleza? Ponto, vírgula. Uma vez que a gente capturou o valor do MACD, a gente precisa capturar o valor da média do MACD. Então, vou fazer o seguinte, ó. Cria uma variável aqui chamada o seguinte, ó. Média MACD, 2 pontos, recebe. Recebe quem? Minha média exponencial, abre e fecha parênteses. Eu quero uma média do meu sinal, tá? Do meu sinal. Então, vai ser o mesmo período que eu coloquei aqui no MACD, vai ser o valor da minha média de sinal, beleza? Vírgula, a média é de quem? Não é do MACD? É, então eu pego aqui, ó, essa variável, MACD, XMACD, né? E colo aqui. Pronto, agora eu acabei de calcular uma média exponencial no período estipulado aqui na minha input de sinal do meu MACD, beleza? O que a gente faz agora, pessoal? Agora a gente declara as variáveis, tá? Então, uma vez que eu já fiz a atribuição das variáveis, eu preciso declará-las, beleza? Então vamos aqui, ó, M1, M2, X MACD, média MACD, 2 pontos, float. Por que float? Porque ele pode conter casas após a vírgula, tá? Então ele é um valor do tipo flutuante, beleza? Agora a gente coloca aqui as nossas inputs. Então crio aqui meu campo de input e coloco assim, ó, período M1, ele vai ser o quê?
A média curta vai ser de 17, então já coloco o valor ali, ó, 17, tá? Período M2 vai ser de quanto? 72, beleza? Depois a minha média longa, tá? Que é do MACD, que vai ser de quanto? O padrão que ele falou, a média longa também era de 72. A média curta do MACD era de 17 e o meu sinal, né, a minha média de sinal era de quanto? Era de 144, beleza? Esses parâmetros, pessoal, não é o parâmetro padrão que o Mago passa, tá bom? Esse aqui é o parâmetro que o cara ali do canal passou. Mas o Mago, ele passa outros valores, tá? Ele passa a média curta aqui, 17, 72 e de 34 na média de sinal, beleza? Mas eu vou seguir o que o cara falou. Vamos compilar aqui e vamos ver se deu algum erro, tá? Não deu erro nenhum. Agora a gente já pode seguir aqui para montar o nosso sinal de entrada. Antes de fazer o envio de ordens via programação, turma, é sempre interessante que você crie uma regra de coloração para saber se aquilo que você fez está correto, tá? É como se fosse tirar a prova dos 9, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos criar aqui primeiro os nossos sinais. Vamos criar o sinal de compra e depois o sinal de venda. A gente vai verificar se a regra de coloração está funcionando. Se estiver funcionando, aí sim a gente faz o envio das ordens, beleza? Então vamos colocar assim, ó, o sinal de compra. O que é que ele falou pra gente, ó? Ele falou o seguinte, ó, que a minha média curta, tá? E a média 1 tem que ser maior do que a média 2. Então, primeiro sinal já é esse. Coloca assim, ó, M1 maior do que M2, beleza? Qual que é a segunda condição, pessoal? Segunda condição é que o meu MACD tem que estar cruzado para cima, certo? Ou seja, o meu XMACD tem que ser maior do que a média do MACD. Então, fecha parênteses aqui, ó, XMACD maior do que minha média do MACD, beleza? Ponto vírgula. Agora tem uma informação muito importante que ele colocou no vídeo, que foi o quê? Que ele falou assim, ó, o preço ele tem que se afastar da média e depois retornar à média, tá? Isso que ele falou pra gente. Então, isso significa o quê? Que se as médias estiverem juntas, né, tiver muito embolado assim, ó, não dá entrada. Eles têm que estar afastado para depois ele retornar. Então, existem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples e que vai funcionar muito bem, tá? Presta atenção no macete aí. Se você tá curtindo aí o vídeo, cara, lembra de deixar o like, agora é a hora do seu like, beleza? Agora é a hora do macete aí que vai fazer você deixar o like aqui no vídeo. Olha só, qual que é a ideia aqui, turma? A ideia é o seguinte, a gente sabe que quando a gente tem duas médias móveis, mas elas estão juntas, ó, vamos pegar aqui um período onde está junto, ó. Elas estão juntas. Significa o quê? Que o mercado, cara, tá lateral. Olha a distância dessa média para essa, ó. Tá muito pertinho. Então o mercado está mais lateral. E aí a gente não quer fazer entradas. Se eu não coloco uma regra para filtrar isso, pessoal, o nosso bot poderia entrar no meio de consolidação, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma distância mínima entre as médias, tá? O nosso bot vai ter que ter uma distância mínima para ele poder considerar que a regra é válida aí, beleza? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável aqui chamada de dist, dois pontos, vai receber. Vai receber quem? A média 1 menos a média 2, tá? M1 menos M2. Só que isso aqui, turma, pode dar um valor negativo, porque enquanto a média 1 está acima da média 2, o valor aqui sempre vai ser positivo, né? Mas quando ele inverte, a média 1 vai para baixo da média 2, esse valor vai dar negativo. E eu quero capturar somente o valor absoluto, tá? O valor em módulo desta subtração. Então eu coloco aqui, ó, ABS, e ele vai me retornar somente o valor absoluto, beleza? O que eu faço agora, ó? Declaro aqui minha variável dist, e agora a gente pode utilizar ela para criar condicional de distância. Então eu vou criar uma input aqui, ó, chamado o seguinte, ó, distância médias. Vou dar um valor aqui, ó, de 100, beleza? 100 para utilizar ela no mini índice. Se for no mini dólar, obviamente, você vai ter que trocar. Existe 100 pontos no mini dólar? Existe, mas nunca vai ter 100 pontos de distância entre uma média e outra no mini dólar. No mini dólar você vai utilizar ali 4 pontos, 5 pontos, beleza? Se for Bitcoin, aí você vai ter que ver lá no Bitcoin mais ou menos quanto que é uma média afastada da outra. Só pegar o mouse e medir, ó. Quanto que é um afastamento legal, tá? É isso que você vai fazer, beleza? Vamos colocar aqui, ó, no Bitcoin, por exemplo, ó. Bitfoot, cadê, ó? Se fosse no Bitfoot, ó, vamos medir aqui o que é um afastamento. Aqui seria um afastamento bacana, ó. Quanto tá dando aqui, ó? 1.900 pontos. Então você vai pôr, sei lá, 1.000 pontos, entendeu? 1.000 pontos por Bitcoin, ó. Vamos medir aqui, ó. Aqui tinha uma condição legal, ó. Tá vendo, ó? 800 pontos. De repente aí uns 800 pontos, 700, tá? Já estaria bom, beleza? Então, para cada ativo, você precisa fazer a calibração correta, tá? Senão não vai funcionar, beleza? Então agora o que eu faço, pessoal? Vamos criar a condicional aqui da distância. Então eu falo assim para ele, ó. Quando o meu dist, que é a subtração do M1 menos o M2, for maior do que a distância das médias, que é o valor estipulado aqui na minha input, aí sim nós temos uma condicional de entrada, tá? Bom, uma vez que eu criei o meu sinal de compra, vamos criar aqui o sinal de venda.
Para isso, eu troco aqui de sinal de compra para venda. Agora, obviamente, M1 tem que ser menor do que M2, que tem que estar cruzado para baixo. Meu MACD tem que ser menor do que a média do MACD e a minha distância entre as médias permanece a mesma coisa, tá? Venho aqui na minha input, declaro aqui, ó, sinal de compra, vírgula, sinal de venda, 2 pontos, Boolean. Por que Boolean? Porque ele vai retornar para a gente somente verdadeiro ou falso. Então, quando essa condição aqui for verdadeira, meu sinal de compra vai ser true, vai ser verdadeiro. Se essa condição for falsa, tá? O nosso sinal de compra vai receber false. Mesma coisa para o sinal de venda, tá? Então, agora a gente já pode criar a nossa regrinha de coloração. Cria uma condicional do seguinte, ó, se meu sinal de compra, posso colocar assim, ó, true ou não colocar também, porque quando eu coloco o sinal de compra apenas e não coloco igual a true, ele já sabe que eu quero o retorno verdadeiro, tá? Então eu não preciso pôr true, se quiser pode pôr. Mas sinal de compra, se sinal de compra, então print bar, abre fecha parênteses, CL lime, ponto vírgula, C sinal de venda, então print bar, abre fecha parênteses, 255 que é o código da cor vermelha. Cara, tá conseguindo entender aí alguma coisa? Deixa nos comentários aí, cara, o que você tá achando? Se inscreve no canal. Tenho certeza, cara, que se você assistir assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vídeos aqui no meu canal, você vai conseguir fazer alguma coisa aí, tá? É só ter um pouquinho de persistência, cara. A linguagem é simples, não tem muito segredo, e só com o que eu tenho no canal aqui, você já consegue fazer muita coisa. Agora, se você é o cara que quer se aprofundar mais na programação, eu tenho um treinamento de programação, cara. E lá nesse treinamento, sim, eu pego na sua mão do zero, te ensino tudo. O que são variáveis, quais são os tipos das variáveis, por que float, por que boolean, por que variáveis do tipo inteiro, como criar regras de coloração, como criar indicadores, como criar robôs, que é o principal do meu curso, como criar automações aqui para o Profitchart. Dentro dessas automações, como criar robôs com preço médio, robôs que façam break-even, trailing stop, saídas parciais. Cara, o treinamento é bem completo. Eu tenho certeza que com o treinamento você vai conseguir evoluir muito na sua jornada aqui no Day Trade. Cara, vai te encurtar assim, ó, pelo menos um ano e meio de estudo se você fosse ficar batendo cabeça para aprender sozinho, tá? Realmente o treinamento ele é um atalho para você, beleza? Caso tenha interesse, cara, dá uma olhadinha no link aqui da descrição, fechado? Bom, meus amigos, a nossa regra de coloração já está pronta. O que a gente vai fazer? Antes da gente fazer o envio das ordens, nós vamos verificar se realmente a regra de coloração está funcionando, tá? Então vamos salvar este camarada. Vai ser o seguinte, ó. O nome dele vai ser o seguinte: Scalp Pescaria _ YouTube. E é com este exato nome que ele vai estar lá no pack de robôs. Beleza? Para você que não sabe o que é o pack de robôs, o pack de robôs é um compilado com todos os códigos que eu já trouxe aqui no meu canal. Com o vídeo de hoje, se eu não me engano, é um robô de número 116. São 116 robôs por um valor, cara, que é bem baixo mesmo. Tem muito conteúdo bom, tudo código aberto. Você baixou, os códigos são seus e você ainda continua recebendo robôs no período de um ano. Então, nas próximas semanas que eu for trazendo vídeos aqui com novos setups, novas ideias, vai lá para dentro do pack, você continua recebendo por um ano. Baixou, é seu, tá na sua máquina, ninguém te toma mais. E ainda continua recebendo por um ano todos os robôs que eu for trazendo aqui, beleza? Caso tenha interesse também, dá uma olhadinha no link aqui da descrição, fechado? Pessoal, já salvei o cara aqui. Como é que a gente vai fazer para testar ele? Vamos fazer o seguinte, ó, botão direito, inserir indicador de preço, tá? Inserir um novo indicador de preço aqui em cima. Já, e as médias, cara, não vai plotar sozinho? Não, as médias você vai colocar. Botão direito, inserir indicador, insere as médias, insere o MACD. Configuro tudo bonitinho, tá? Não adianta eu fazer aqui a plotagem, até poderia, por exemplo, fazer a plotagem da média e deixar no código. Mas vai ficar pendente o MACD. E no Profit, quando eu crio uma plotagem, eu só consigo plotar ou no gráfico ou numa subjanela. Então não faz sentido por causa de duas médias, entendeu? Isso é molezinha pra você colocar no gráfico aí de forma manual, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. A regra de coloração, botão direito, inserir regra de coloração, clica aqui em mais, vamos pesquisar aqui, ó. Scalp Pescaria _ YouTube. Esse aqui vamos inserir no gráfico de preço, vamos dar um OK. Agora a gente vai ver se ficou igual, tem que ficar idêntica, tá? Tem que ficar idêntica a nossa regra aqui de baixo, ó, tá vendo? Tá bem igualzinho, né, ó? Não mudou nada, tá? Tá bem idêntica a regra que eu já havia feito. Então agora a gente acabou de comprovar que a regra está correta, beleza? Lembrando, turma, que você consegue utilizar isso aqui no gráfico de Renko também, ó. Quero usar aqui no 10R, entendeu? É bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. De repente até para entradas sem ser pescaria, às vezes até com entrada direta, ficou verde, compra, ficou vermelho, vende muitas vezes também pode dar bom, tá? É questão de vocês testarem, beleza? Bom, já vi que ficou certo, o que eu faço? Vou fechar esse cara aqui porque eu não vou usar ele, vou usar esse que já está pronto aqui embaixo, tá? Legal, agora, cara, eu posso começar aqui, ó, a criar o meu sinal de entrada, tá? Antes da gente fazer o envio da ordem,
a gente precisa calcular o ponto da entrada. O ponto da entrada vai ser aqui, ó. E agora é o seguinte, ó, se você não deixou o like, cara, agora é a hora do seu like. Agora é a hora do macete aí do like. Como é que eu faço para calcular ponto médio entre as duas médias, tá? Porque é aqui que eu vou fazer envio da minha ordem. Enquanto o mercado tá trabalhando aqui, eu quero fazer envio aqui, ó, nesse exato ponto. E como é que eu faço isso? Eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada de entrada, e ela vai receber. É bem simples, cara. Olha só. Meu M1, vamos colocar entre parênteses, meu M1 mais o meu M2 dividido por 2. Pronto, esse aqui é o ponto médio de entrada entre as duas médias, tá? Vamos declarar ela aqui, ó, entrada, e beleza, já tem um preço aonde eu quero fazer o envio da minha ordem. E agora é só eu realmente fazer o envio. Crio uma condicional do seguinte, ó, se res position for igual a false, ou seja, se não houver posições em aberto, aí sim eu quero fazer o envio da minha ordem de compra ou de venda, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, se o meu sinal de compra for verdadeiro, o que eu faço? Então, buy, presta atenção, ó, buy limit, abre e fecha parênteses. Quero comprar aonde? Aonde é que é o envio da minha ordem limite? É no meu entrada, tá? No meu ponto de entrada, que é a média entre as duas médias, tá? É o ponto médio entre as duas médias. Olha só, o mercado está trabalhando ao vivo aqui no Bitcoin, que a gente teria uma entrada, né? Estaríamos tendo, nesse exato instante, uma entrada, porque ele acabou de atingir o ponto médio entre as duas médias, beleza? Vamos fazer agora, ó, o nosso sinal de venda. Então, se ocorrer meu sinal de venda, eu vou fazer um envio de uma ordem de venda. Então, não é buy, é sell, short, limit, no ponto da entrada aqui calculado, tá? Legal. Uma vez que eu faço as minhas entradas, pessoal, preciso fazer também as minhas saídas. E como é que eu vou fazer a minha saída? Bom, se eu entrar comprado, eu preciso entender, né? Preciso falar para o código assim, olha, eu entrei comprado. Se eu entrei comprado, então faça tal coisa, né? E se eu entrei vendido, também preciso falar para ele, ó, se eu entrei vendido, então agora a condicional é outra. Você precisa fazer a tratativa da minha venda. Para isso, pessoal, eu vou abrir um código aqui que eu tenho no PEC, porque eu já expliquei como é que faz isso de compra e de venda dezenas de vezes aqui no canal. Então só vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, ó, e aí eu consigo aproveitar parte de um código que já estava pronto e não preciso ficar escrevendo, beleza? Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui, tá? A gente tem aqui, pessoal, o seguinte, ó. Se ele entrou comprado, então depois que ele fez a entrada, ó, se resposition igual a false, ele vai fazer envio da ordem, certo? Beleza. Uma vez que ele fez o envio da ordem e a ordem foi executada, meu resposition não é igual a false, agora ele é true, ou seja, não existe condicional para entrar aqui dentro desse laço. Tá. Aí o que o compilador vai fazer? Ele vai voltar aqui para o início e vai começar a ler todas as linhas de novo. Quando ele chegar aqui, ele vai verificar, ó, se estou comprado, ou seja, se is bought, então, bom, se ele realmente entrou comprado, ele vai tratar as ordens de saída aqui. E ele vai fazer um envio de duas ordens, tá? Uma ordem de venda do tipo to cover, por quê? Porque é uma ordem de cobertura do tipo limite, é uma ordem que está pregoada lá no book, tá? A partir de qual preço? A partir do meu buy price, que é meu preço médio da compra, mais um alvo. Então, supondo que ele tenha entrado comprado, olha só, supondo que ele entrou comprado aqui, ele pega o meu buy price, que é o meu preço da venda, representado por essa linha aqui, tá? Mais um valor de um alvo. Ou seja, vai deslocar um valor aqui para cima e vai fazer envio dessa ordem aqui de venda. E ao mesmo tempo que vai colocar também uma ordem de stop. Olha só, sell to cover stop, a partir do meu buy price, ou seja, a partir do preço onde ele entrou, menos o stop que eu vou estipular, vai estar lá na minha input, tá? E o segundo campo que tem aqui, ó, é o limite de execução. Imagina o seguinte, que ele colocou aqui a ordem stop nesse ponto, tá? O preço caiu aqui, veio trabalhando, caiu, acionou a sua ordem stop. Mas, cara, foi uma vela assim, ó, desse tamanho, tá? Foi uma vela grande num curto período de tempo. Se eu não coloco até o limite de execução, o que vai acontecer? O tempo dessa sua ordem sair da corretora e chegar lá na bolsa passou alguns milissegundos. Se isso aqui for uma pancada muito forte, ele vai tentar fazer o envio da ordem onde? No buy price menos stop, que seria aqui exatamente esse ponto. Porém, se você não coloca um limite, eu falo assim para ele, até quanto que você topa pagar a mais a partir deste ponto, sua ordem vai ser pulada, que é o tal do offset. Então, este offset, pessoal, é o seguinte, é o meu ponto do stop menos um determinado valor que eu falo para ele assim, ó, até aqui, ó, eu topo pagar, tá? Então eu coloco um offset justamente para eu não ser pulado. Se você não colocar isso aqui, você vai ser pulado, tá bom? Vamos colocar aqui um offset, então, vamos colocar de 20 pontinhos apenas, tá? Por que 20 pontinhos? Porque se você for rodar isso aqui no dólar e esquecer de trocar o parâmetro, não vai funcionar. Não vai funcionar, vai falar que a sua ordem está fora do limite de execução, tá? Então vou colocar 20 pontos, porque eu sei que funciona para dólar, vai funcionar para índice, vai funcionar para Bitcoin, mas é pouco
tá? É pouco. Para índice, para Bitcoin é pouco. Use aqui para índice 100 pontos, para Bitcoin, sei lá, 500 pontos, tá? Tem que trocar. Só tô colocando aqui um valor para não dar problema na sua execução. Mas você pode ser pulado se você não trocar o valor, tá? Beleza. Vamos colocar aqui o alvo. Colocar um alvo aqui de, sei lá, 200 pontos, tá? E um stop aqui também de 200 pontos, beleza? Vou deixar aqui com casas após a vírgula. Assim você consegue alterar após a vírgula também. Por exemplo, 5,5 pontos de dólar, 6,5 pontos. Você consegue colocar a casa após a vírgula, tá? Legal, pessoal. Cara, é isso do nosso robô, tá? A parte da venda, turma, é exatamente a mesma coisa da compra aqui. Só que ao invés de fazer envio de ordens de venda, agora ele precisa comprar. Se ele tá vendido, ele tem que comprar para zerar a posição. E aí o sell price menos o alvo, tá? O sell price mais o stop, beleza? Legal, vamos salvar. Vou carregar ele no módulo de automação e vamos testar o nosso robô, ver se ele executa exatamente aquilo que a gente programou. Agora, pessoal, presta muita atenção em como é que você vai fazer para configurar o robô, tá? Você vai vir aqui em estratégias, automação de estratégias. Você pode criar aqui uma nova automação ou já utilizar algum replay que você tem aí. Eu vou já utilizar este ativo aqui de replay que eu já tenho configurado, tá bom? Vamos clicar aqui em selecionar estratégia. Seleciona aqui, ó, o Scalp Pescaria _ YouTube. Seleciona. Quantidade de contratos, você que define, tá? Aqui na aba de entrada, tanto faz, para esse robô, tanto faz, tá? Se vai ser no fechamento do candle, ou se for quando for satisfeita. Pode deixar aqui quando for satisfeita, não tem problema. Permitir múltiplos envios também, sem problema nenhum. Alguns códigos, obrigatoriamente tem que ser no fechamento, outros obrigatoriamente quando for satisfeita. Este aqui em questão não faz diferença, beleza? Na aba de saída, pessoal, caso você queira utilizar uma ordem oco, você pode, tá? Aí você pode selecionar uma ordem oco, dentro dessa oco você pode criar aqui trailing stop, break-even, tá? Você pode criar aqui o que você quiser para ir protegendo a sua operação ao longo do trade, beleza? No caso aqui vou deixar sem nada, tá bom? Aqui no risco você pode pôr objetivo de ganho ou limite de perda no dia e aqui na aba de segurança pode manter o padrão, fechado? Aqui nos parâmetros então, como é que ficou? Olha só, tudo que está na input aqui, ó, nas inputs que eu havia colocado no código, agora ficam aqui dentro da aba de parâmetros do meu bot, tá? Então, para isso que serve as inputs, beleza? Então, aqui você consegue trocar o alvo, o stop, a distância entre as médias, tá? Período da média 1, média 2, média longa, média curta, média sinal e aqui o offset. Se for usar no dólar, pode deixar aqui os 20. Se for usar no índice, pelo menos 100 pontos. Se for usar no Bitcoin, coloca aí uns 500 pontos, tá? E para cada outro ativo que você for utilizar, tem que ser compatível, beleza? Ah, vou utilizar em ação, vou pôr aqui 10. O que é 10 para uma ação? É 10 reais. Vai funcionar? Não vai. É muito longe. Você tem que pôr aqui, sei lá, 50 centavos, entendeu? 0,50, 0,50, 0,30 centavos. Já é até demais, dependendo de algumas ações, tá? Então fica esperto com isso aí. Você tem que entender que cada ativo tem um tipo de escala de preço diferente, beleza? Bom, cliquei aqui em salvar e sair. Vou jogar isso aqui para vou minimizar ele aí mesmo, tá? Coloquei um nome aqui na minha estratégia, ó, de replay, então eu já sei, sempre configuro um replay nessa carteira aqui, tá? Vamos adiantar aqui o replay pro momento da entrada, já volto para mostrar para vocês aí o bot funcionando na prática, beleza? Meus amigos, enquanto o Profit aí carrega o replay, quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Entra aí no meu grupo do Telegram, turma. Vem aqui na aba de sugestões e deixa aqui sugestões de tema para os vídeos, tá? A galera vem deixando aqui sugestões. Eu vou eleger algumas estratégias para trazer vídeos aqui para o canal. Porque, cara, são 116 robôs que eu já trouxe aqui, então as ideias vão ficando escassas, tá? E eu quero continuar ensinando programação para vocês. Então, deixa aqui as suas sugestões, vai facilitar muito minha vida e também você pode ter a sua estratégia eleita aí para se tornar um vídeo aqui do canal. Além disso, pessoal, aqui a gente posta resultados dos robôs, tá? Tem o meu robô Black Box, galera postando resultado hoje já, logo cedo. O Leandro aqui, ó, fez R$627, tá? Todo dia a galera posta os resultados dos robôs. Então, pessoal, meu grupo ele é aberto, tá? Qualquer um posta aqui o que quer. Não é aquele grupo fechado onde só eu posto o resultado. O dia que é gain, o dia que é loss, tá? E assim por diante. Eu não vou ficar aqui só postando gain nem nada disso. Na verdade, eu nem faço questão de postar, porque a minha propaganda, pessoal, é os resultados da galera, entendeu? Não adianta eu ficar postando resultados. Deixa pra galera postar, beleza? Então, caso você tenha interesse em testar alguns dos meus robôs, na descrição do vídeo aqui vai ter um link chamado teste de robôs. Entra lá nesse link, preenche o formuláriozinho, você vai receber a mensagem via WhatsApp. E lá nessa mensagem vai ter todas as informações, link para download, você vai poder testar os meus robôs. Obviamente que robôs do PEC, turma, não tem teste, tá? Porque o código tá perto aqui, tô ensinando a programar, não faz nem sentido liberar um teste disso aqui. Me empolguei falando com vocês, o replay já tava no play aqui, e ele até já passou do ponto aqui. Se eu clicar em executar, ele vai executar a mercado, ó. Ele fez o envio da ordem, ó, já executou a mercado, mas você viu que executou certinho no centro, né, tá?
ele fez envio da ordem no centro, executou ao mercado, obviamente, porque o preço estava acima. Tá? Isso é natural de condição de mercado, tá? E é assim que funciona, beleza? Então, ele já havia a condição aqui, fez a entrada, colocou o alvo, colocou o stop, e é isso que interessa pra gente, é só ver o ponto da entrada. Vou colocar aqui uma condição de compra para ver se executou certinho, tá? Vou zerar isso aqui, vou puxar uma condicional de compra agora, tá? Olha só, pessoal, condição de compra válida, tá? Os candles aqui estão verdes, ou seja, existe condição. O que o nosso bot faz? Faz envio de uma ordem de compra entre as médias, tá? Entre as médias. E aí agora, assim que o preço cair aqui, ó, ele vai pescar o preço, se o preço voltar a subir, vai lá pro take profit, se voltar a cair, vem pro stop loss. Beleza? Como é que você faria para trocar o ponto da entrada? Se você quisesse ajustar, por exemplo, vou dar um macete aqui para vocês. Você poderia colocar aqui, ó, um ajuste. Poderia colocar assim, ó, mais ajuste. E aqui também, tá? Poderia colocar aqui, ó, mais ajuste. E aí, se você colocar um valor positivo, né? Por exemplo, mais 50 pontos, ele vai puxar do preço médio mais 50 pontos para cima. Se você colocar menos 50 pontos, vai jogar 50 pontos para baixo, tá? Então, você consegue fazer ajuste da ordem em relação ao ponto que você quer. E aí, obviamente, você tem que pegar essa variável aqui de ajuste, né? E colocar aqui na input para você poder fazer o ajuste do valor, tá? Se você quisesse trocar o ponto da entrada aqui, por exemplo, quiser colocar exatamente em cima da média, como é que você faz? Cara, é só trocar aqui de entrada para M2 ou para M1. E ele vai colocar ou em cima da média 1 ou em cima da média 2, tá? É bem simples. Aqui, pessoal, é o preço de entrada. Ele vai colocar o preço calculado. Aqui está calculando M1 mais M2. Mas se você quiser colocar a entrada em cima da média 1, é só pôr M1 aqui dentro. Se quiser colocar a entrada em cima da média 2, é só colocar M2, tá? Não tem segredo nenhum. Então, você tem que pensar sempre um número em que ele vai fazer o envio. Quando a gente fala média, você está olhando uma linha, mas ela é um número. Olha aqui o número que está marcando, ó. Quanto está marcando aqui, ó? Média 1 está em 159, 143. É este número que o Profit vai olhar. Não vai olhar a linha. Tá? A linha não tem nada a ver, ele vai olhar pro número. Sempre o número. O que importa é o número, tá? Se você tiver isso em mente, você vai conseguir programar qualquer coisa aqui no Profit, tá? Sempre observar o número em que ele está. Fechado? Cara, deu para comprovar aí que o bot está funcionando de acordo com o programado. É a sua última oportunidade de deixar o like, cara. Se eu agreguei algum valor para você aqui, deixa o like nesse vídeo que vai contribuir muito aqui pro meu trabalho, beleza? Pode abraçar todos. Na próxima segunda-feira tem vídeo de novo. Fiquem todos com Deus e até mais, meus amigos.